Então, o Sem Censura de hoje está falando sobre depressão, essa doença que tira milhares de pessoas do mercado de trabalho. E a gente vai perguntar para a Camila se algum comentário, alguma pergunta aconteceu nesse tempo. Tem sim. A Elaine de Cássia, ela traz um relato. Ela diz que sofre de depressão desde a adolescência, porém hoje ela é casada, tem 49 anos, e os filhos e o marido dela não entendem a depressão. Sempre quando ela tem crise, ela procura um médico sozinha para explicar o problema e encontrar os medicamentos. O Robson da Silva, ele tem uma pergunta. Ele gostaria de saber se existe algum tipo de exame específico para saber se tem depressão sim ou não. Essa é a limitação da medicina agora. Isso é uma coisa chata. A medicina, a psiquiatria não entrou tanto para a medicina porque não tem exame ainda para comprovar. É verdade, é verdade. Aquela lista de exames que a gente sai dos médicos hoje em dia, né? A psiquiatria não tem isso. Então, assim, todo paciente diz assim, doutora, você não vai me pedir um exame? Uma tomografia cerebral? Eu vou dizer, tem médico que pede uns exames escalafobéticos, ressonância magnética com isso, com aquilo, que faz não sei o que lá, bababá, só para dizer que pediu o exame, sabe como é que é? Mas não tem nenhum exame que comprove que aquele paciente tem tal diagnóstico. Você não consegue descobrir que a gente falou de desequilíbrio neuroquímico, esse desequilíbrio nos hormônios, sei lá, que serotonina, Existe, assim, existem uns exames que são feitos a título de pesquisa pelo Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos. São exames caríssimos que são feitos a nível de pesquisa, que vão lá pesquisar qual é o desequilíbrio neuroquímico responsável por tal ou qual doença. Isso sim, mas isso para nós, médicos, não vai esclarecer grande coisa em termos de diagnóstico naquela pessoa. E se eu for pedir um exame desse para a pessoa ir lá para Washington fazer isso, milhões de reais para não chegar a grande conclusão. Tá. Você vai ter que se virar com... A gente se vira com o olho clínico e o diagnóstico que a gente consegue fazer. Eu quero pôr muita Viviane na conversa, mas eu estou louca para perguntar para você negócio de farmácia, de medicamentos, como é que eles andam, as farmácias. Não me deixe esquecer esse assunto. Senhora. Viviane, como andam as empresas e esse diagnóstico social da depressão? A grande questão hoje, eu acho que, aliás, não apenas hoje, a crise, ela apenas torna maior o problema. A grande questão é que, durante muito tempo, a gente vem confundindo um profissional competente com um super-herói. Então, as organizações, cada vez, elas querem mais. Eu quero um profissional que consiga fazer mais. E eu costumo dizer sempre que nós somos como um elástico, todos nós. Uns esticam mais, outros esticam menos. Mas, na realidade, todos, em algum momento, vão ter um momento de ruptura. Um elástico tem um momento que ele rompe. E a grande questão hoje é que as organizações, e cada vez mais, eu quero que você produza mais, com maior competência, por maior, durante muito tempo. E, logicamente, que chega uma hora que isso desgasta. Existe uma questão importante que eu vivo falando com todos os profissionais com quem trabalho. Você é uma headhunter? Não. Você é uma Eu não gosto de me intitular como headhunter, muito embora faça alguns trabalhos para algumas organizações em busca de alguns profissionais. Mas não gosto de me intitular como headhunter, ok? Meu principal ponto é desenvolvimento de liderança. Eu trabalho com capacitação de liderança dentro das organizações. Então, o que acontece é que é muito comum. Semana passada, eu tinha 50 executivos na minha frente. Os 50 executivos, quando eu perguntei para eles, pressão pode atrapalhar o seu rendimento? E todos com medo de me falar que sim. Eu noto nitidamente. E muitos me disseram o seguinte, não, a pressão me tira da zona de conforto. A pressão é um desafio. Quando a gente sabe que existem dois tipos de desafio dentro das organizações. Existe aquele desafio que, de fato, te tira da zona de conforto e te estimula, mas existe aquele desafio que te paralisa. É todo mundo muito preocupado, Vera, com motivação dentro das organizações. Só que ninguém se preocupa com a frustração. Porque quando eu tenho um profissional como a Manuela, que está rendendo bem, mas num determinado momento ela começa a ficar apática, ela começa a ficar insegura, ela começa a ter medo, ela começa a paralisar. Então, nessa hora, eu preciso ficar atenta à Manuela. E é uma coisa curiosa, quando eu falo, sim, com os empresários, com os gestores de topo de hierarquia, eu sempre converso e falo o seguinte, muitas vezes, os headhunters, nós ficamos 6 meses no mercado procurando um profissional. Toda empresa, quando procura um profissional por 6 meses, essa empresa está gastando dinheiro. Custa dinheiro procurar um profissional. Claro. No final de 6 meses, logicamente, que quando eu encontro esse profissional ele
para vir para cá, ele vai querer ganhar mais. Eu gastei mais dinheiro. Trago esse profissional e no final de um ano ele paralisa, porque ele foi tão pressionado que ele não consegue mais me entregar o resultado que eu quero. Quem saiu ganhando com isso? Ninguém. Né? Ninguém. Agora, você isso é o que está acontecendo cada vez mais, Viviane? Cada vez mais, e aí, na logicamente... Na tua vida profissional que sim, você tem visto? Cada vez mais, e é interessante porque muitas vezes as organizações, elas buscam como solução fazer programas de ginástica laboral. Vamos fazer as pessoas aqui durante o dia fazer um exercício, fazer uma ginástica, como se isso resolvesse o problema. Eu costumo dizer que o principal elemento é você, gestor, ficar atento ao profissional que você tem na sua frente. É aquele profissional que sempre chega na hora e, de repente, começou a se atrasar? Tem que ficar atento. É aquele profissional que sempre atendeu, ele sempre questionou e, de repente, ele começa a aceitar tudo o que você fala? É preciso ficar atento. E eu te digo uma coisa, isso não acontece só nos níveis hierárquicos mais elevados. Isso acontece em todos os níveis hierárquicos. Então, é importante, quando você tem um profissional numa fábrica, trabalhando no operacional, e que pode atuar numa máquina em que ele pode sofrer um acidente de trabalho, você precisa ficar atento, porque todos vão sair perdendo com isso. Não existe uma cultura empresarial diferente por empresa, culturas empresariais mais doces, mais acolhedoras, mais receptivas? Sim. Manuela, vou pegar a Manuela, por exemplo. Você já trabalhou em muitos lugares, eu li. Muitas profissões. Você encontrou lugares melhores do que outros. Lugares em que te aceitavam, inclusive, com os teus transtornos mentais mais do que outros? Então, eu estava até falando com uma colega aqui de programa que o bipolar, ele é muito carismático. Então, eu fazia amizade muito fácil. E aí, era muito fácil para mim chegar e falar a certo ponto, não estou conseguindo trabalhar mais, porque gostava muito do meu trabalho. Eu era uma ótima funcionária, só que chegava um momento que eu travava por conta da minha depressão, da minha bipolaridade, meu problema. E aí eu conseguia que conversassem com eles, no começo até, não, Manuela, pode ficar 3 dias, fica, taranã, mas depois, Manuela, depois do 20º atestado não tem como ficar mais. Tá. Eu tive essa oportunidade, essa sorte de terem chefes mais maleáveis, mas não é com todo mundo que acontece. Vera, é importante a gente lembrar o seguinte, quando a gente fala de uma empresa não é mesa, não é cadeira, empresa são pessoas. Então, na realidade, a cultura da empresa, ela vem de cima e ela vem de pessoas. Então, a Manuela estava com a gente, nós estávamos conversando e ela estava dizendo, ela teve gestores que aceitaram, que conversaram com ela. Logicamente que esse gestor tem um outro gestor acima dele. E chega num ponto em que ele também já não consegue mantê-la como ele gostaria. Eu acho que o mais importante, lógico que existem pessoas que passam por situações como a Manuela passou, que não tem jeito, ela precisa se tratar, ela precisa se ausentar. Mas será necessário depois ter um programa para reintegrá-la. Isso é importante, porque isso não a deixou incapaz. Tem 2 coisas aí, né, Viviane? Porque a gente tem a Manuela que já carregava um problema, que estourou na adolescência dela, e você está falando de gatilhos dentro da empresa provocados pelo sistema empresarial. Quer dizer, são coisas diferentes, não é, Paulo? Sim. Vamos aos seus números. Então, eu trouxe aqui, para a gente ter uma ideia, a depressão está tão importante que a Organização Mundial de Saúde, anualmente, no dia 7 de abril, ela comemora o Dia Mundial da Saúde e escolhe um tema. O tema desse ano é justamente a depressão. E o lema é Vamos Conversar. Tá? Bem, os dados que eu tenho é que até o ano de 2020 será a doença mais incapacitante no mundo. Tá? Globalmente, estima-se 350 milhões de pessoas de todas as idades que sofrem o transtorno. E é claro que parte desses aí estão no mercado de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho calcula que só a União Europeia gasta entre 3% e 4% do PIB com problemas de saúde mental dos trabalhadores. Tá? E que nos Estados Unidos as despesas públicas chegam anualmente a 40 bilhões de dólares. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem que no ano de 2016, quer dizer, que recente, nós tivemos aí em torno de 77 mil pessoas que foram afastadas do trabalho com diagnóstico de depressão.
Não estamos falando aqui do conjunto de doenças, de transtorno mental e comportamental. A depressão. Apenas depressão. Depressão. Que ainda tem ansiedade, Aí passa de 200 mil. Passa de 200 mil. E esses casos de depressão representam aí 40% do universo das doenças mentais e comportamentais. Você estava vinculando um pouco esses números à crise econômica. Parte está sendo atribuído à crise econômica porque funciona como gatilho, tá? É uma situação que é uma situação de estresse. Um momento em que as pessoas são mais exigidas, as pessoas têm, por exemplo, medo de não atenderem uma demanda da chefia, uma pressão do trabalho, porque isso pode levar a um desemprego, tá? E uma coisa que também é importante a gente ressaltar, a gente fala muito desse dano do trabalho. Mas, por outro lado, o trabalho também é importante para o indivíduo. Tem toda a razão. Tá? Né? O trabalho é bom, né? Como provedor de recurso, a questão social. Então, por exemplo, agora aqui, nós estamos sob estresse. Né? Um ambiente que nos é estranho, uma exposição pública, mas, por outro lado, isso motiva. Claro. Todos nós viemos aqui voluntariamente, ninguém foi obrigado. Então, muitas vezes, essa condição de estresse, foi falado, é o estresse bom, é aquele que motiva. É o desafio. Mas a gente tem, inclusive, nesse momento, alguns locais em que, como houve uma redução do número de pessoas, houve uma redistribuição do trabalho. E aumentou a pressão, né? Aumentou a pressão. Exatamente. Então, eu acho assim, qual é a solução disto? É o que você conseguiu aqui nesse painel. Aqui nós temos o trabalhador, nós temos a saúde dentro das empresas, nós temos o RH e nós temos a assistência, o atendimento médico. Se a gente não trabalhar em conjunto, nós não vamos conseguir. Porque muitas vezes, quando o médico assistente libera a pessoa para retornar ao trabalho, é importante que diga quais são as limitações e como que a gente vai ter que conduzir essa pessoa. O RH vai ter que ser parceiro para fazer uma adaptação, fazer um remanejamento, conversar com um gerente, porque muitas vezes também fica parecendo o seguinte, olha, tem empresa, um exemplo público, todo mundo sabe, o Google, então seria o lugar ideal. Mas algumas pessoas não se adaptam àquele tipo de trabalho. Existe. E acredito também o seguinte, que algumas pessoas que estão dentro da organização não têm exatamente esse perfil da organização. Fala porque são pessoas, né? Quando a gente pensa em organização, é preciso sempre lembrar que cada pessoa é uma pessoa. Então, o exemplo do Google, eu sempre digo, existem vendas enganosas dentro do mercado. A pessoa acredita que trabalhar no Google ou em qualquer organização com essa imagem, você vai ter liberdade para tudo. Não é assim. Todas as pessoas admitidas nessas organizações, elas são admitidas porque elas têm um grau, uma disciplina, um autogerenciamento, uma capacidade de ter responsabilidade sem que ninguém precise dizer a ela o que ela tem que fazer. Alguém inventou isso? Que existe o Google é o paraíso? Não existe, porque o gerenciamento do Google é diferente mesmo. Sim, né? você tem liberdade. É uma gestão diferente. Tudo bem, são tentativas de gerenciamento criativo. Sim. É outra Agora, coisa. é muito importante. Posso falar de uma coisa só? É que o Brasil, antes que eu esqueça disso, é para o Paulo ainda. Eu li que o Brasil é campeão no consumo de ansiolíticos. Sim. E é verdade. Gente, não é por nada não. O nível de depressão nesse nível e consumo de ansiolítico, o negócio não está bom. Eu li também que os países que têm o maior índice de depressão é muito pouco diferente do Brasil. Né? Ucrânia, Letônia, depois Austrália e Estados Unidos, e no quinto lugar o Brasil, mas é tudo muito parecido. Ou seja, não configura um retrato de nada isso. Causal, Ucrânia, né? Letônia. Não é um retrato de causa, não né? Dá, você não consegue pôr o dedo aí, o que pode ser, não é subdesenvolvimento, não é crise, não é desenvolvimento. O que pode acontecer do Brasil ser campeão em consumo de ansiolíticos é a venda sem prescrição. Não é o stress. É muito fácil ainda comprar ansiolítico sem prescrição no Brasil. Onde isso? Minha filha, ali na esquina.
Engraçado, eu nunca consegui nada. Ali na esquina. Você conseguiu tomar remédio sem? Você não foi na pessoa certa. Na verdade, eu não tentei, porque eu também não sei exatamente o que pedir. Você não sabe exatamente onde pedir. Mas consegue na farmácia da esquina? É só ser amigo do cara? Consegue. Eu não sei exatamente em quais, mas eu trato de pacientes vários que abusam de ansiolíticos comprados em farmácias ali na esquina. Sem receita? Sem receita. Abusam. Tomam, assim, caixas de ansiolítico. Então você está justificando um pouco por que a gente é campeão. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um motivo seríssimo. Acho que, obviamente, o estresse está por aí, mas o grande consumidor, o grande consumo de ansiolítico vem dos abusadores de ansiolítico. Agora, é muito fácil mesmo você consumir ansiolítico. Eu vou dizer, Ritalina, metilfenidato, que é a Ritalina que você produz. Ritalina não é aquele que a gente toma para TDAH? Para TDAH, exatamente. Tem um abuso de Ritalina muito grande que não é de prescrição para adolescente, para criança que tem TDAH. É desse pessoal que usa para estudar, para trabalhar, para essas coisas todas. Tipo bolinha da minha época. Bolinha da sua época, exatamente. Para fazer concurso público e tomar Ritalina. A gente ouviu aqui essa conversa, né? Tomar Ritalina junto com Rivotril. É isso aí. Aquela coisa. Eu não quero perder a balada da noite. No dia seguinte eu tenho que estar 6 horas da manhã produzindo. É isso aí. Você teve que tomar muito. Deixa eu perguntar para ela, porque eu gosto muito. Isso tem a ver com pressão no trabalho. É a Ritalina por causa da pressão no trabalho. É a Ritalina por causa da pressão de performance que a gente tem hoje em dia também. Está diferente isso, porque o mundo está diferente do meu, por exemplo, mas realmente está tão absurda assim a pressão do mercado de trabalho em cima das pessoas? Está muito difícil. Está muito pior. Está muito pior. Está cada vez pior. Os resultados, tudo está sendo muito mais imediatista, né, hoje em dia. Mais o que a gente pede é faca no dente, sangue no olho. E assim, sangue no olho. Já ouvi essa expressão. Sangue no olho. Como se fosse você imagina no filme do Aquários. Você imagina uma pessoa na área comercial que todos os meses, não importa se nos últimos 10 anos ela conseguiu bater todas as metas. É como se ela tivesse que zerar o odômetro. Ela começa tudo de novo. É isso aí. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma fragilidade no seu comportamento, por exemplo, como a Manuela. Pronto. Qual é o destino dela? Ela não vai conseguir emprego? A tendência é essa do mercado? Ou ela vai ter que ter um emprego mais leve. Tem que ter um emprego mais leve. E é isso. Uma pessoa que tem uma fragilidade, ela precisa ter um emprego com uma sobrecarga menor, com uma carga menor sobre ela. Você já acertou os teus medicamentos? Então, o meu medicamento, já sim. Agora, outra coisa é o resto do tratamento. Você tem que ter uma alimentação boa, você tem que fazer exercício físico, enfim. E aí a gente estava falando sobre, ansiolítico, né? Além de ser muito barato de achar, muitos amigos eu vejo por conta de ser barato, eu já tenho uma visão diferente de ansiolíticos, porque quando o bipolar ele está na mania ou está na depressão, ele tem, tem que ser controlado. Então o ansiolítico ele abaixa a mania ou abaixa a depressão e o suicídio, né? Essa urgência de suicídio. Então, a minha visão é um pouquinho mais triste, assim, dos ansiolíticos. É para controlar mesmo, para, às vezes, dopar mesmo, ainda porque bem que perigo de vida, assim. Não, vamos fazer intervalo? Né? A gente continua o assunto depressão no próximo bloco, ok?